Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vão sacar na tela a partir de agora. Na descrição desse vídeo está nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Deus nos criou para serem felizes. Caríssimo, nós precisamos entender um detalhe. Deus nos fez para ser felizes, exatamente. Querido, para a gente entender, compreender isso de fato, eu quero convidar você a ficar comigo do final ao término desse vídeo, para que você possa ser feliz. Porque eu tenho certeza que cada um de nós almejamos ser felizes. Você percebe que todo mundo está em uma busca incansável da felicidade. Mas de fato, o que é ser feliz? O que de fato é essa felicidade que Deus propõe e quer para mim, para nossa vida? Então, eu quero convidar você de fato prestar atenção nos mínimos detalhes daquilo que Deus de fato quer fazer, quer realizar em sua vida. Só que infelizmente a gente temos que buscar e achando que felicidade são as coisas desse mundo. Não são. E aqui, pra gente entender, nós precisamos de fato refletir e pensar. Eu preciso que você preste muita atenção. No livro do Gênesis, você percebe que Deus, quando ele criou o homem, Adão, ele percebeu que o homem andava triste, sozinho. Olha, você vê a palavra triste. E ali, Deus fez Adão dormir e tirou das suas costelas e fez Eva. O que Adão fala? Agora sim. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Vai dizer que Adão ficou feliz. E ali, Deus colocou eles no jardim do Éden, das delícias. Naquele tempo, Adão e Eva eram felizes. Naquele tempo, de fato, eles esbanjavam de alegria. Não havia discórdia, não havia briga, não havia mágoa, não havia ódio. Não havia. Porque no coração deles reinava o amor. No coração deles reinava a paz. No coração deles reinava a união. No coração deles reinava de fato a presença de Deus. Só que temos que entender o detalhe. É como diz o povo, diz que a nossa vida não é como um mar de rosas. Sempre tem algo para acontecer. E esse algo nós precisamos ficar atentos. Porque isso é uma brecha. Isso é algo que o Barba Azul quer nos destruir. Que nós não podemos deixar que ele afusque os nossos olhos, tire o nosso foco, que é o Senhor. Nós não podemos. Só que Eva e Adão, eles caíram na armadilha, na arapuca do Barba Azul. Querido, veja. Se a gente prestar atenção nos mínimos detalhes, o que aconteceu, a gente percebe algo, um horror. Exatamente. Você percebe onde habitava o amor, agora começou a habitar agora a briga entre Adão e Eva. Olha, você vê. Eles começaram a discutir com Deus. Eles começaram a reclamar com Deus a mulher que tinha dado. Olha pra você ver. Ele começou a dizer: mulher, o que você fez eu comer? Percebe-se? Porque a serpente, que é o Barba Azul, que é o demônio, conversou com Eva, Eva conversou com Adão e comeram o fruto. E agora vocês sabem o que aconteceu. Agora está reinando a briga, a discórdia, a separação, a rivalidade, a intriga. Agora chegou a dor, chegou o sofrimento, chegou a mágoa. Chegou, olha para você ver o que aconteceu com a vida de Eva e Adão. E aqui, meus irmãos, você precisa entender, nós precisamos entender que Deus criou Adão e Eva para ser felizes, jardim das delícias. Veja, só que eles deixaram-se seduzidos
por Eva, corrigido pela serpente. E Eva depois convidou Adão a comer também o fruto proibido. Só que entenda um detalhe. Aquilo que a mulher deveria santificar o matrimônio e também o Adão deveria de fato dizer, Deus disse para não. Só que eles acabaram comendo. E agora, depois de tudo acontecer, depois que eles perceberam que estava nus, Deus vem até ele. Agora está dizendo, olha a mulher que você me deu, Deus. Não é isso que tem acontecido? Se nós parar para pensar um instante, refletir, não é isso que está acontecendo em nossa vida? Não é isso que está acontecendo dentro da nossa casa? Não é isso que está acontecendo na vida dos nossos filhos? Não é isso que está acontecendo na vida do nosso cônjuge? Não é isso que está acontecendo na vida dos nossos pais? Percebe-se que o plano do Barba Azul continua o mesmo, para trazer a briga, o ódio, a separação e a discórdia. Você está percebendo isso? Está caindo a sua ficha? Porque a gente precisa hoje entender isso de fato. Porque Deus nos fez para ser felizes. Só que a serpente veio para roubar, matar e destruir. Tirar tudo aquilo que Deus fez e trazer o plano diabólico, satânico para a nossa vida. E aqui você precisa entender tudo isso. Só que a gente muitas vezes temos questionado Deus. Deus, olha a mulher que você me deu. Deus, olha o filho que você me deu. Deus, olha o pai que você me deu. Vocês estão entendendo? Não é isso que tem acontecido? Veja que se repete a mesma cena que aconteceu com Eva e com Adão, hoje acontece conosco. Você está enxergando isso? Quando eu refletia, pensava nisso. Meus irmãos, a Bíblia, ela é atual para nossos tempos. Percebe que Deus hoje está falando comigo, com você, que a mesma cena que aconteceu com Eva e com Adão, que a gente fala, eu não quero ser como Adão e Eva, e a gente está repetindo a mesma coisa? Repetindo a mesma atitude, as mesmas ações? Você percebe isso? Você está entendendo o que de fato acontece? E aqui, querido, nós vamos entender um detalhe. Quando a gente está falando sobre ser feliz, não é apontar erro, não é apontar defeito, não é apontar problema, não é apontar dificuldades, barreiras, não. O maior problema de Eva e Adão foi esse. E o maior problema que está acontecendo em nossas famílias, em nossa casa, na vida conjugal, na vida com nossos filhos, na vida com nossos pais, é apontar o erro e o problema. E a gente não pode apontar erro e problema. Porque se Jesus não nos julga, por que eu vou julgar o outro? Entende? Agora, eu preciso aqui de fato, querido, você entender que nós estamos como o mundo. Nós estamos diante do mundão. Como assim? Presta atenção que eu vou te explicar. Eu vou trazer aqui analogias, metáforas, para que você entenda de fato. Vamos imaginar aqui um jovem do mundão, namoro jovem. Ele olha pra menina, a menina olha pra ele, achou bonito, o atraiu, eles decidiram ficar. E nesse ficar, eles ficam e depois diz tchau. Não sabe o nome, não pega o contato, o endereço e assim despede dela ou dele e tchau. Ele simplesmente usou e abusou como um copo de descartável. Não é assim que ele vai beber água em um local público? Pega o copo descartável, bebe água e joga o copo no lixo. Percebeu que aquele menino só foi um objeto? É isso. Não houve ali amor entre os dois. Só querem suprir a carne, o prazer. Veja o maior problema, o foco deles, não havia amor. Não havia. O olhar deles não foi de amor recíproco entre ambos. Foi de prazer. Supriu o prazer, tchau, descartou, vou embora. Não é isso? Não é como um celular. Você olha para o celular e fala, esse celular me serve.
eu vou comprar ele. Adquire. Aí usa o celular. Daqui a pouco o celular já não suporta para minhas necessidades. Agora eu vou descartar esse celular. Esse celular agora não me serve mais. Vou comprar outro celular. E assim vai. Só tava com o celular a hora que o celular te servia. Agora o celular não serve mais. Descarto e jogo fora. Você percebe isso de fato? Percebe? Você notou isso? E aqui, querido, é como uma empresa. Uma empresa, você que trabalha em um local, você simplesmente é uma pessoa. E se você não gera lucro para a empresa te manda embora. E ela vai procurar outro que precisa, que faça o que ela precisa de fato que faça. Não há amor, não há relacionamento. Percebe? Aqui, meus irmãos, de fato você está percebendo que as escamas dos nossos olhos estão caindo tudo por terra. Deus nos ama. Deus nos amava, Deus nos ama, Deus sempre irá nos amar. Entende? Tanto que ele mandou seu único filho morrer na cruz por mim e por você. Percebe isso? Percebe o amor de Deus? Só que nós estamos nessa onda do mundão de descartar as coisas descartáveis. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter um olhar diferencial. E aqui está o grande segredo, querido. Percebe-se que Deus continua nos amando. Deus deixou o sacramento da confissão para nos reconciliar com Ele. Deus decidiu o sacramento da Eucaristia para nos nutrir, para estar dentro de nós. Deus deixou o sacramento da unção dos enfermos para nos curar. Deus deixou o batismo para que nós possamos se tornar corpo místico, participar do seu corpo místico. Você está entendendo de fato que Deus nos ama? Que Deus continua nos amando? E aqui, meus irmãos, nós temos que entender de fato o que é isso. Agora vamos entrar na pregação de fato. Você percebe que hoje as famílias, infelizmente, cada vez mais estão em pé de guerra. Os casamentos, os filhos com os pais com os filhos. Você percebe quando uma família se reúne, aí logo já começa uma briga, começa logo uma intriga, uma fofoca. Você tá vendo como o fulano fala? Você tá vendo como é que o fulano é metido a bonzão? É arrogante? É prepotente? Não é assim que acontece? Olha, você vê como é que fulano é. Olha a atitude de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Veja o que está acontecendo. A gente precisa, de fato, perceber isso. A atitude de Beltrano, a atitude de Ciclano, que pessoas dizem. Em um só instante que a família se reúne, isso já acontece, não é isso? Se reúne no Natal, nos dias dos pais, nos dias das mães, no aniversário do pai, no aniversário da mãe, ou talvez no seu aniversário vai reunir a família. Entende? Logo se reúne, logo acontece uma briga. Mas por que acontece essa briga? Porque, entenda o detalhe aqui, nós precisamos entender isso. Porque quando mais a gente convive com as pessoas, a gente vê o defeito, a gente vê os problemas. A gente só vê o problema quando a gente começa a conviver com a pessoa, a estar com a pessoa. É nisso que a gente vê, a gente percebe isso, a gente começa agora a brigar por causa daquilo. A gente precisamos entender um detalhe. Se a gente deveria olhar para o outro da mesma forma que Deus nos olha. Deus não olha o Enio para o meu pecado, para o meu defeito, para meus vícios de comportamento e de caráter. Deus não olha para isso. Deus me olha que eu sou seu filho, que Ele me ama e que me convida para uma vida nova, uma vida abundante na tua presença. Esse é o olhar de Deus para o Enio. Esse é o olhar de Deus para você. Deus olha a cada um de nós porque Deus nos criou para ser felizes.
Tanto que ele disse: eu vou, mas eu vou construir uma morada para cada um de vós. Ele disse isso. O próprio Deus disse. E aqui nós precisamos entender de fato o que Deus de fato preparou para nós no céu, ser felizes. Só que, então detalhe, a gente tá olhando pro problema, esquecendo de fato que esse irmão, essa irmã já teve tantos acertos, já fez tanta coisa boa, e a gente agora não perdoa, não quer amar, entende? Guarda a mágoa, o ódio no coração, e aí, meus irmãos, a separação, a intriga, a discórdia. Olha o Barba Azul entrando na sua vida. Tá vendo que o Barba Azul tá destruindo a sua família? Você tá percebendo que nós estamos permitindo que o Barba Azul destrói as nossas famílias? E aqui, meus irmãos, eu e você precisamos hoje refletir e pensar o que Barba Azul tá fazendo em nossa casa. Você precisa pensar, refletir. Você precisa agora, nesse instante, pensar como o Barba Azul tá na sua casa. Se você olhar para os seus filhos, o seu cônjuge, quantas coisas boas ele já proporcionou, quantas alegrias. Quer dizer que nessa tristeza, nessa erro, nessa falha, você vai deixar isso prevalecer? Não. Perdoe, ame, para ser feliz. Olha, vamos dar um exemplo aqui muito claro. Quando uma mãe tem um filho drogado, um filho alcoólatra, a mãe pode olhar pra ele que ele é alcoólatra, que ele é dependente químico? Não. Ela tem que olhar que ele é filho dela, ou dele também, ambos. Dizer: ele é meu filho, eu amo. A atitude dele de usar a droga, o álcool, eu perdoo, porque ele é meu filho. A mãe que ama o filho não cuida do filho, não dá banho, não leva pra casa pra cuidar? Sim. Aqui tá o grande diferencial. Nós temos que olhar para a pessoa e amar. Agora a sua atitude, corrigir com amor fraterno, para que sejamos felizes. Se olhar para um lado e para o outro e olhar para dentro de você, antes de você olhar para o defeito dele ou dela, você também erra. Você também falha. Do mesmo jeito que você quer que Deus olhe para você, olha para o outro também. E da mesma forma que você julga o outro, você permite Deus também te julgar? Você permite também os outros te julgarem? Então a partir de hoje, dê mais uma oportunidade ao outro para ser feliz. Eu sei que não é fácil perdoar, mas você também quer do outro o perdão. Você pode dizer: eu sou humano, eu falhei, eu errei. Tudo bem. Uma nova chance Deus hoje te concede. Mais uma nova oportunidade. Eu quero convidar você a conceder aquelas pessoas que te feriram, te machucaram, e você distanciou. Perdoa e ama. Olhe para a pessoa que é filho de Deus, que é especial para Deus, e você diz: se é especial para Deus, também é especial para mim. Se Deus não desistiu de me amar, eu também não vou desistir de amar essa pessoa. Então a partir de hoje vamos andar de mãos dadas. Vamos olhar e entender que Deus nos quer felizes. E para mim ser feliz, o meu coração não pode ter ódio, não pode ter mágoa. Eu não posso desejar o mal para o outro, a ruína, a desgraça. Não. Ninguém aqui é rival. Ninguém aqui é descartável. Não. Somos todos ser humano. Temos sentimentos. Temos coração. Eu tenho uma vida, você tem uma vida. Lembre-se disso. Somos uma família. Família São Padre Pio. Então a partir de hoje, comece a amar e comece a perdoar cada vez mais. Amém? Vamos ler um relato que nós temos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. As preciosas anotações sobre Padre Pio se tornaram um diário espiritual a muitos. Conservo muitas cadernetas que costumava levar comigo quando visitava Padre Pio. Nelas eu anotava as palavras do padre.
e os fatos que aconteciam ao seu redor em San Giovanni Rotondo. Recentemente, recolocando em ordem os meus papéis, perguntei-me como utilizar tantas recordações preciosas, pois deixá-las perdidas parecia-me um ato desrespeitoso à memória do padre. De repente, entre anotações, uma advertência escrita por Padre Carmelo de Cesano, que foi superior de Padre Pio por 9 anos. A advertência, que considerei uma intervenção da providência de Deus em meu socorro, dizia: gostaria de pedir a todos os filhos espirituais do padre que escrevessem as suas recordações pessoais em relação a ele, pois estou convencido de que cada um tem a sua pequena ou grande história para narrar. Não deixemos que se perca tamanha riqueza da qual nos beneficiamos, lembrando-nos de que somos privilegiados. Então decidi recolher essas recordações e conservar-lhes o estilo de diário, que já tinham, sobretudo porque em minhas cadernetas era citada escrupulosamente a data delas. Contudo, surgiu-me a dúvida se seria oportuno rever a forma com que foram anotadas apressadamente. Por fim, preferi deixá-las sem alterações, para que não surgissem dúvidas sobre a sinceridade e autenticidade do que estava narrando. As minhas anotações referem-se rigorosamente aos encontros que tive com o padre, desde 1946 até a sua morte, em setembro de 1968. 25 de novembro de 1954. Elígio comunica a Padre Pio o nascimento de meu filho, Francesco, no dia 10 de novembro. O padre lhe diz: muitas felicidades. O Senhor multiplique os seus filhos sobre a terra, para depois encher o paraíso com eles. A Elígio, que viajava muito, o padre disse: para se santificar, não cai bem passear. Fique atento para que, com o passear, não lhe passeie a cabeça. 2 padres capuchinhos me dizem no refeitório: Padre Pio disse que o bandido Giuliano, dado por morto no dia 5 de julho de 1950, não está de fato morto. Vendo a incredulidade dos presentes, acrescentou seriamente: Giuliano agora está na América. Os meus primeiros encontros com Padre Pio. Diário de um filho espiritual. Notas e fragmentos de história. Luigi Peroni.